Bumerangue, né? Não é? HCO chegando no Facebook. Boa noite, gente. Emocionada aqui com a quantidade de belezas a cada terça-feira que a gente acaba trazendo aqui. Histórias reais, histórias com Osho, histórias de, como eu sempre falo, né? Meditação, de busca, transformação, principalmente, né? E de amor, celebração, né? De luz. Então é sempre e mais, né, Su? Quando a gente vai compartilhando, vai caminhando com histórias com hoje, a gente vai olhando para trás e falando, nossa, cara, que jardim bonito que tá ficando isso. Boa noite, meu amor. Boa noite. Cá estamos de novo, depois de uma semana de intervalo, e a gente fica aqui esperando as pessoas entrarem, né? Às vezes custa um pouco achar, né? Para a gente, mas vamos começar dando os recados enquanto o povo entra, né? Sim, Você pode ir acompanhando aí, a Mina, vou que eu fazer um vou. compartilhamento. Olha o que saiu para Isso. mim no Facebook. Há 5 anos, o Nissargan. Nossa, Gente, esse trem já percorreu uma distância e tanto, né? Então a é, gente sempre começa agradecendo a nossa equipe. Esse programa acontece graças a pessoas que dão um tremendo help para a gente nos bastidores. E a gente não cansa de agradecer a cada episódio. Ao Miguel Fine, a Parita, a Catarina Lira e a Priscila Garcia, que é quem segura a onda para isso poder acontecer, né? A gente tem na fila 10, por volta de 10 entrevistas gravadas já para trabalhar. Ali está é na uma linha de temporada montagem. inteira. É, a semana que vem a gente vai ter uma linda entrevista com um brasileiro, né? Mas vai ser muito especial porque está vinculado a algumas questões ambientais e tal. Especiais, E culturais. E a gente vai passar essa entrevista. Então, hoje tivemos uma reunião, né, para tratar da edição. Vai ser Ai, bem gente, bonito. tá chique o negócio, vou te falar, viu? É. Então, a gente segue agradecendo também os grupos de Osho do Facebook, que nos apoiam desde o começo com essa transmissão, retransmitem essa live, que é o Osho Sem Fronteiras, Gabriel Sananda e equipe, Nelson da Nova Realidade, Francisco Siqueira e equipe. Agradecemos nossa Sanguinha, que nos apoia desde o início também, que é um pequeno grupo de pessoas que está sempre aqui com a gente, nos ajuda a compartilhar este trabalho. Hoje é a nosso episódio de número 199. Semana que vem a gente vai bater 200. Né? São 5 anos de histórias com Osho e a gente já andou por vários cantos desse mundo ouvindo pessoas, né? É. E um recado importante que a gente paga os custos desse trabalho com doações, né? Nós não monetizamos, nós não pegamos qualquer recurso das plataformas, seja do Facebook, seja do YouTube, onde estão as playlists completas com todos os episódios desde o primeiro. O Facebook agora está com uma nova política, passou um mês eles apagam. Então, só tá os mais recentes, mas no YouTube, canal Diviatés do YouTube, tá completinho lá, dividido em temporadas. Essa é a 10ª temporada. Tá lá desde o do primeiro episódio, dia 28 de setembro de 2020. Estávamos em plena pandemia quando esse podcast começou, que a gente achou que
poderia dar um apoio para as pessoas que estavam confinadas na época, trazendo algum tipo de, não posso chamar de entretenimento, mas de um espaço de compartilhar, de compartilhamento, que é o que a gente faz aqui. A gente adora ouvir a história das pessoas, porque nós temos essa paixão em comum, que é o Osho, eu e a minha querida companheira Dívia de programa aqui. E então a gente adora ouvir a história das pessoas também. E temos um recado sério, importante também, que a gente não esquece de dar também. Qual é, Nós Didi? somos um canal oficial do Osho. Fazemos parte da IOF, né? A parte oficial. Nós somos apenas amigos, contadores de histórias. Histórias com Osho. História. Melhor que Netflix. A gente A gente tem, nunca a gente combina, brinca que a então. gente tem nossos bordões aqui, e esse é um deles. Então, gente, a gente sempre deixa muito claro que nós não temos nenhum vínculo com a Fundação Osho Internacional, isso aqui é um trabalho de amigos. Não falamos em nome da OIF. OIF. Falei de OIF. OIF. Somos apenas amigos contadores de histórias. E vamos chamar a nossa convidada para mais uma história com Osho. Vem para cá, Guian. Chega mais. Ei! Viva! Bem-vinda. Obrigada. Prazer receber você aqui, querida. Ai, estou super feliz. Ai, que bom. É. A gente sempre começa, o Guia, desde o princípio, desde o primeiro episódio, com a mesma pergunta. Né? Sim. Como é que o Osho entrou na sua vida? Detalhe, e o que aconteceu depois? Certo. Então, é até difícil começar por onde, porque eu tenho, desde pequena, desde criança, eu sempre tive uma ânsia, né, assim, de saber o que é que a gente está fazendo aqui, né? Eu perguntava para minha família, para minha mãe, e eles não sabiam realmente responder, né? E cresci com essa aberta a olhar tudo. Depois, já adolescente, eu ia para centro espírita, ia para aqui, ia para ali, né? Ficava olhando, ia na igreja, ia para todos os lugares, não tinha aquela resposta assim que eu achava que condizia, não batia, né? Então, eu eu não me lembro a data exata, mas eu estou nervosa, me esqueci. Essa foi ótima, eu me esqueci, me lembrei agora. Eu com 17 para 18 anos, ou 19, eu conheci o pai do meu filho, e ele era Rosa Cruz. Foi a coisa mais perto assim do que eu consegui encontrar respostas à morte. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é uma das organizações místicas, né, mais antigas do mundo. E ali eu casei, e aí eu comecei a encontrar mais, né, a ler mais. A gente encontrou gurus aqui, a gente encontrou pessoas incríveis, e fazia parte por 5, 6 anos. Aí eu me separei, mas por que eu me separei? Essa que é uma história muito interessante, porque eu era assim apaixonada, tinha um filhinho lindo, né? Meu filhinho tinha 2 anos ou 3, eu não me lembro, mas eu me senti que eu tinha que ir, porque por algum motivo eu tinha que ir dessa relação que era maravilhosa. Eu chorei por 1 ano, só para você ter uma ideia. Mas eu sempre tive essa coisa da intuição, que quando eu sentia algo eu fazia, eu não pensava muito, sabe? E aí eu me separei, foi bem sofrido tudo, porque é uma pessoa linda, somos amigos até hoje, graças a Deus, né? Pessoa maravilhosa. E aí eu
um ano depois dessa separação, eu fui levar meu filho para aqui, para Salvador. Aí eu voltei para Belo Horizonte, né? Que eu sou de Belo Horizonte. Quando eu me casei, eu me mudei para Salvador. Aí eu trouxe o nosso filho para ele ver em Salvador. E ia para ficar um mês só aqui, estava na casa dos pais dele e ele já estava casado, ele estava na casa com a mulher dele e eu trouxe o Ramiro para ele ver. Aí um dia a gente estava, o apartamento era na frente da praia e eu falei assim, não vou na praia não, está muito cheio de gente e tal. Não, vai para a praia, é uma sensação de que vai para a praia, vai para a praia. Quando eu vou caminhando, tinha uma pessoa que era Rosa Cruz na época, o nome dela é Sampado, não sei se vocês conheceram ela já se foi. A Sampado teve um centro aqui em Salvador também. E aí eu lembro ela como se fosse hoje. Ela veio de biquíni azulzinho, assim, clarinho, e ela estava de mala. Ela falou meu nome legal, eu falei, eu conheci um mestre que é a sua cara. Aí eu falei assim, não, é a sua cara, não sei o quê. Aí eu olhei aquela fotinho assim e alguma coisa disse, pronto, é meu mestre mesmo, já tinha certeza. Essa coisa da intuição, sabe quando você já sabe? Eu sempre fui assim. Eu já sabia antes de acontecer algumas coisas, assim, eu sentia. E essa minha separação, eu tenho assim que eu acredito que eu me separei para poder conhecer o Osho, sabe? Alguma coisa me diz. Na época eu não sentia isso. Hoje eu tenho isso depois de uns anos, eu senti isso bem claro, porque acho que se eu tivesse continuado casada, eu não tinha conhecido o Osho, sabe? Aquelas coisas, né, da vida que vai se abrindo, vai modificando. Então eu fiz o primeiro, aí tem um grupo esse final de semana, e eu falei, sete body, um Tati grupo com sete Bode! body. Uma graça. E eu era assim, cabelinho, sabe? Eu era bem infantil. Mesmo como já tendo filho, tudo era bem infantil. Tinha o cabelo todo lourinho, assim, aneladinho, e todo mundo chamava: o bicho de pelúcia chegou, o bicho de pelúcia chegou. E eu ficava nervosa, era um grupo que as pessoas tinham que ficar assim em volta e uma pessoa sentar no meio e falar mal daquela pessoa. Você é isso, você é aquilo. Aí as pessoas não conseguiam, porque eu estava lá assim, no banheiro mesmo. Aí uma pessoa virou para mim e falou assim: você pode matar alguém. Eu fiquei horrorizada. Os grupos daquela época eram loucos, né? Então eu fiz esse grupo com sete bode. Depois eu fiz um outro grupo no próximo final de semana com Sagamudra. Fiz mais um grupo, 3 grupos. Era para ficar um mês. Eu acabei ficando aqui 3 meses. E depois desses 3 grupos, eu pintei todas as minhas roupas de vermelho, todas. O que não dava, eu dei. Que era preto, que eu usava muito preto na época também. Então, assim é que eu conheci o Osho. E eu pedi meu sânias. Eu mandei uma carta, né? E pedi o sânias, em 82. E aí passou, aí eu continuei aqui, não fui embora, né? Eu não fui, voltei para Belo Horizonte, fiquei aqui na Bahia, em Salvador. Depois de 20 e poucos dias, chegou a carta de Puna para mim. Não, hoje estava onde essa época, gente? Já estava no Rajneeshpuram. Oregon. Estava no Oregon já. Já estava no Oregon. Aí ele me mandou uma carta. E o mais para mim que mudou a minha vida foi essa poesia que ele mandava. Ele mandou o nome, Guian Almira, que significa Guian é sabedoria e Almira o nome para Deus. Então, sabe o nome de Deus, né? Que é uma coisa que ele falava que a gente usava mala, né, batendo aqui para te lembrar, e o nome também é aquilo que você tem que desenvolver, né, nessa sua existência atual. Aí eu simplesmente, né, uma frase nessa poesia que marcou a minha vida, que foi: When your yes is bigger than anything, like, quando o seu sim é maior que qualquer coisa. Então, minha vida já era muito assim, né? Muito entregue na intuição e tudo. A partir daí, tudo para mim é yes. Não importa a circunstância, se a vida veio e apresentou, era sim, entendeu? Então, minha vida sempre foi muito fácil por causa disso, porque quando você não nega e não vai contra, ela flui, né? Então, minha vida sempre Não fluiu atrapalha, né? muito. Quando você não atrapalha o seu próprio É processo. isso.
Isso. Então, assim, essa foi o meu contato, assim, a primeira coisa, né, que foi com a Sampado. E aí, como eu estava até perguntando hoje para a Sindu, a gente estava junto, e aí eu perguntei para ela, mas isso foi o quê? Foi em 82. Aí, como é que eu te conheci? Aí eu tive que voltar, né, para Belo Horizonte, porque eu não vou ficar eternamente aqui. Fui para Belo Horizonte e desfiz de tudo, voltei para morar com a Sampado. Ela ainda não era um centro, uma casa que ela tinha super linda aqui em Amaralina, em Salvador, e depois se tornou um centro, mas nessa época ainda não era o centro. Aí a Olga, que tinha um centro, que a gente começou a fazer meditação, ia para lá e tal. E a Sampado, eu morava lá com a Anurag, que também era uma sannyasi que pediu, na mesma época que eu, o sannyas. E aí a Sampado depois se tornou centro, mas foi assim, aí eu mudei para cá, voltei para cá, para Bahia, e aí começou tudo, né? Comecei a trabalhar aí conheci a Sindu, aí trabalhando, ela me deu um trabalho, porque eu precisava de trabalho, na época ela trabalhava na universidade lá, trabalhava com física, química, eu acho, e aí trabalhei um pouco com ela, e aí fiquei por aqui. Aí mudou tudo, né? Era tudo vermelho, não tinha um mala ainda, né? Eu peguei o mala lá em Itamonte. Como é o nome dele? Guiandás. Guiandás. O Guiandás é que entregou o meu mala. A gente foi para Itamonte, aí meu mala chegou lá e aí ele me deu. Então, assim, esse foi o Chamava, início. Outro Hã? guia. chamava Abrigo Rio Acima, né? Ara. Abri... Ah, tinha uma cachoeira maravilhosa. Tem histórias Isso. lindas lá. Se eu começar a contar as histórias, a gente vai ficar aqui a noite toda. Então, vou ficar mais restrita. E aí, depois disso, eu continuei. Tudo Aí eu década de voltei. 80, né? Só para a gente se situar, depois que você pegou É, os Sânias, tudo na década de não, 80. aí quando depois que eu voltei para cá, eu li 3 livros do Osho, assim, em 10 dias. Depois Né? que eu pedi Sânia, eu li 3 livros do Osho, que é Eu Sou a Porta, Nem Água Nem Lua, e o meu livro de cabeceira, que sempre amei, que é Meu Caminho, o Caminho das Nuvens Aham. Brancas. Eu pensei Que nesse para livro mim é antes de meu você livro, falar. Olha, sempre foi meu livro de cabeceira, sabe? E assim, tudo que eu perguntava, a minha ligação com o Osho é uma coisa assim, quer dizer, a minha ligação com o Osho é muito diferente de muitos sannyasis que eu conheço, são amigos. Não é um é especial, o outro não, só é um pouco diferente, porque eu sinto a diferença num ponto. Eu perguntava uma coisa para o Osho, eu abria o livro e a resposta estava ali, porque, na verdade, tudo o Osho, quando o Osho falava, ele respondia perguntas de outras pessoas, não é isso? sim. Sempre ele respondendo na maioria das coisas. E eu senti que aquilo ali não era para mim naquele momento. Você está entendendo? Eu tinha essa pegada com o Osho, assim, que ele falava e eu falava assim, não, isso aí ele não está falando para mim. E aí, de repente, só... Não, isso aí ele está falando direto, mesmo que fosse para outra pessoa, que ele está falando Aí esse pegou. intuitivamente, eu sabia que ele estava falando para mim, entendeu? Uhum. E tem histórias incríveis, as pessoas, né? A gente era uma grande família, né? Todo mundo de vermelho e tal. A gente era assim, olha, um presente, uma bênção. Era Todo uma mundo grande, fala a sempre foi uma emoção de grande encontrar um família. vermelhinho na rua, né? Ah, não é, não sei o que, já chamava você para sua casa, você Abraçar. estava viajando, estava na Europa, estava em qualquer lugar do mundo. Ah, vem aqui para minha casa. Então, assim, era uma grande família mesmo, era uma coisa muito, muito incrível mesmo. Então, e uma coisa assim que me marca muito também com Osho é que quando ele falava que você é livre, né? Você é uma pessoa livre. Ele sempre falava, você pode tudo, você é livre. Ele não falava faz isso e isso. Acho que cada pessoa pegou o Osho também de uma forma. Então existe muita coisa truncada, por exemplo, mexer com droga, com isso, com aquilo. O Osho não falou isso. Então as pessoas faziam aquilo. Então a minha história com o Osho é bem inocente, assim, sabe? Aquela coisa de criança. Outra frase que ele falava, e eu peguei aquilo assim: seja uma eterna criança. Não aquela criança birrenta, mas seja uma eterna criança, Essência, que é a né? sabedoria. Então, assim, as coisas vêm para mim, acontece, aí depois de máximo, olha, vamos pôr um dia, porque, né? Eu já não lembro mais, já esqueci, já passou, entendeu?
Então, assim, é aquela frase, e isso fez a minha vida ser bem tranquila em relação à vida num todo, né? E eu ouvia o Osho, assim, eu sou livre, mas eu não faço aquilo que não é bom para mim, entendeu? Aquilo que não bate para mim. Então, quando as meninas já estavam, minhas amigas todas indo para o Oregon e tudo, e eu tinha um filho pequeno, tinha uma empresa, e eu não tive condição de ir, sabe? Eu tive que ter uma escolha. Eu vou para o Oregon, eu largo tudo, não posso largar meu filho tão novo, né? Então, assim, eu não fui, não cheguei a ir para o Oregon. Todo mundo, vem, as amigas todas, vem. Eu, não tenho condição de ir, não posso largar tudo e simplesmente abandonar meu filho, abandonar tudo. Eu tinha uma empresa já consolidando, né? E não é nem por causa do dinheiro, nada disso, não era porque a responsabilidade ali não podia largar de repente tudo. Eu não sentia que era o momento, naquele momento, entendeu? Aí, nossa, só para me lembrar a data, aí que começou a minha começar a viajar, e eu fui para Puna. Estava com 30, eu larguei tudo, eu dei minha empresa para meu irmão, passei minha empresa para meu irmão, né? E meu filho já estava maior. Eu falei, agora eu vou para Puna, não fui por Oregon, eu vou para Puna, né? Uhum. E aí, quando aconteceu tudo com o Osho também no Oregon, a gente sofreu muito, né? Tirar o vermelho, tirar o mala, sabe? Isso para mim foi um sofrimento. Eu queria ir para quando ele estava aqui perto do Brasil, ele falou: "Não, não vem", sabe? Aí eu falei: "Eu não fui no Oregon, agora eu vou aqui". "Não, não vem, não vem, não vem", porque, né, estava muito complicado. E aí, então, eu fiquei, né? Eu sem o meu mala, eu tinha sempre, eu tenho até hoje, na beirada da minha cama aqui, tenho um mala lá, e o vermelho a gente teve que tirar, né? Mas aí eu resolvi viajar para Pune. Até foi a Sindhu que me recebeu lá em Bombay, que eu cheguei crua e nua, né? Para chegar no ashram. E eu passei cada 6 meses lá, e foi simplesmente eu paro para pensar assim e eu falo assim, gente, a gente é muito abençoado, sabe? Um lugar, chegava, você ficar 6 meses ali, era uma vida, sabe? De cada coisa que acontecia, mudava a sua vida num inteiro, sabe? Assim, para melhor, sempre. Para mim, sempre foi para melhor, sabe? E mais clareza, mais consciência, sabe? Era uma coisa assim que as coisas vinham, porque muitas coisas que o Osho falava, eu não entendia exatamente o que era que ele estava falando, mas essa confiança, eu era tão grande a confiança, o amor é tão grande, a confiança é tão grande, que eu só ouvia aquilo e fazia total sentido, sem entender exatamente o que ele estava falando, entendeu? Então, assim, eu tenho essa gratidão enorme da oportunidade que essa vida me deu de ter conhecido, de ter tido essa oportunidade de ter esse mestre, sabe? Certo. É Voltando para maravilhoso Bombay, demais. Bombay você estava, Guia, né? deixa eu É. perguntar uma Ah, coisa. Até tem uma pessoa que está assistindo aqui, o Jaché, está perguntando que uhum. ano que você foi para Puna? Você lembra a primeira vez? Então, eu até perguntei para para Sindhu, porque eu sou muito ruim, gente. Eu Tá, viajo há 30 deixa e eu te tantos anos ajudar. da minha vida sem ficar muito tempo no mesmo lugar. Então, assim, eu sou muito ruim, mas eu acredito que foi 94. 94. Eu Tá, acho, não tenho certeza. o Osho não estava mais no corpo, Não, é isso? não estava. Tá. Ah, mas como que foi entrar no ashram? Então, você não, eu Já cheguei. Gente, entrar e essa falar, história é linda. Essa história é linda. Eu vou contar para vocês, que é conta, linda conta. demais. Eu entrei, quando você entra no Welcome, é diferente do que é hoje, né? Era aquela portinha, e tal, não é? Ainda é bonito, tem um lago ali, tudo, mas não é como é antigamente. Hoje já mudou muito. Mas eu entrei. E aí vi uma pessoa fazer uma entrevista com você. E assim, Duque foi. Eu não falava inglês, eu odiava inglês. Eu falei, eu não quero aprender inglês, eu não vou aprender inglês, eu não quero inglês, mas eu quero ir para a Índia. A Sindu foi minha tradutora. Aí a menina perguntava e eu chorava.
Eu chorava, eu chorava. Ela perguntava as coisas, eu não conseguia falar uma palavra, eu só chorava de estar ali, sabe? É, é uma coisa assim, eu não conseguia, não respondia nada, eu só chorava, sabe? Foi muito lindo assim chegar ali, olhar aquele lugar. E todas as pessoas que a gente conheceu ali, eu tenho amigas até hoje, Saniases, assim, tem brasileiros que a gente só encontrava lá, que a gente não encontra aqui no Brasil. Até eu procuro, às vezes eu coloco nos sites de Osho para saber onde que elas estão, porque a gente acaba perdendo, né? Eu não sei os nomes legais, né? Também. A Tano é uma que é de São Paulo. Eu procuro por ela. Não sei se você conhece ela, Tano. A Tano era uma loirinha? É, assim, cabelo Eu acho aneladinho. que a gente teve um centro em São Paulo juntos, com Isso. uma turma que ela, O marido dela morreu. o O marido dela Latif, morreu Latif, o Latif fazendo. está nessa foto que eu tenho aqui atrás. A gente tinha um centro juntos, eu, a Tano, o Ah, Latif, a e Roma, o cadê núcleo, ela? o Ela núcleo tá. A não, Tano, a Tano não está ele no pôster, né? tá, mas Tá? não aparece. Essa foto está desaparecendo aos Ah, então poucos. depois você vai me dar o telefone dela, o Não, eu número não dela. tenho. Eu nunca mais Ah, falei com você a vai Tano. procurar para mim, Eu vou então. te passar Ela, quem tem o contato, mas eu também só consigo através dele. Ah, Mas é ela porque é também. uma pessoa que a gente tem, assim, eu trabalhava com alimentação, eu tive em São Paulo, cuidando dela um tempo, que ela estava com depois da morte dele e tal, e aí a gente foi para Puna e a gente morava junto, eu sou apaixonada por ela. Então, eu ela, tenho pá. se eu não me engano, ela mora em Santa Catarina. Santa Ah, ela Catarina. mudou. Essa- Ah, porque a família dela é de lá aham, e o pai é, tem algo a ver com a universidade lá, Santa é, Catarina, mas eu tentei contato e não achei mais ela. é. Então, mas vocês vão me ajudar a descobrir. Vamos, Tá. vamos. Tem outras pessoas, tem uma alemã também que eu sou apaixonada com ela, que eu não consigo achar. Mas, anyway, de qualquer forma, ali era tudo tão intenso que as pessoas que você ia conhecendo, fazendo parte da sua história, era uma amizade, era diferente, sabe? E aí você passava, caminhava no acho, assim, as pessoas vinham e te abraçavam. Você não sabia quem era, sabe? Te abraçavam e ficavam um tempão te abraçando. Assim. Então, assim, uma dádiva. Então, assim, a minha história com o Osho sempre foi uma história muito feliz, não assim, eu sou feliz. Não, é muito, muito muito real, assim, sabe? Para muita gratidão. E tem uma coisa interessante que eu acho que seria bem interessante eu contar, que eu eu sempre fui uma pessoa muito feliz, naturalmente feliz. Sabe aquela pessoa que acorda de manhã e vê passarinho dele? E a vida nunca foi muito ruim para mim, sabe? A vida sempre foi tenho muita gratidão. Claro que a vida tem os altos e baixos, mas é aquilo que eu falei, o yes faz o quê na sua vida? Fluir, né? Você fala yes, você não briga, flui. E aí está tudo aí à sua disposição para todo mundo. Só que às vezes a gente não vê. Então esse yes que hoje me falou foi a abertura, foi a palavra base para toda a minha história com hoje. E aí o pessoal fala assim: você é artificial, você não vai fundo na sua dor, porque você não sei o quê, sabe? Aí eu falo assim: gente, será que eu não vou fundo na minha dor? Será que eu estou escapulina? Eu fiz 7 vezes primal, não achei essa dor, Uau, minha filha. Não uau. achei, te juro, não achei. Você você não vai fundo nas coisas, você não vai coisa. Eu falei assim, Nossa gente, não é Senhora. possível, eu tenho que achar ainda essa dor. Então, se todo mundo tem dor, não é possível achar. Eu não fiz primal, fiz vários grupos em Puna, eu não encontrei essa dor dentro de mim. Eu não sei onde ela está, ela dentro de mim ela não está. Eu te garanto que eu tentei de todos os jeitos encontrar ela, sabe? Eu acho que foi isso, essa frase que o Osho me mandou, um grande sabe? Fez tudo para mim, assim, as coisas fluir e acontecer com muita abundância. Não é questão de abundância de dinheiro, nada disso, que eu sempre nunca tive muito dinheiro, mas assim, abundância em todos os sentidos na vida, muito incrível. Eu acho que tem uma questão, eu sempre tenho para mim que não é que você não tenha dor. Talvez você relatou
que você, quando se separou, sentiu dor, né? Primeiro casamento lá. Não é essa Então, dor, não é é miséria. transformar a dor em sofrimento. Isso é outra questão, É né? outra questão. Você falou tudo, porque assim, não é que altos e baixos tem, né? Apesar de Claro. que os meus baixos foram um pouco, na verdade. Mas assim, eu não sou masoquista, eu não sou miserável. Eu fico, por exemplo, a Sendu, como a gente vivia junto, ela sabe muito da minha história. Então, assim, tinha dia que eu estava triste, assim, gente, eu preciso ficar mais tempo triste. Eu fico triste 2 dias, passou, acabou, eu Tá não bom consigo já, ficar deu. mais triste do que 2 dias. Eu choro tudo que tem que chorar. Eu faço e vou embora, acabou, entendeu? Então, assim, a única resposta que eu tenho é sobre esse S, sabe? Quando ele é maior do que qualquer coisa, sabe? Então, para mim, a resposta do Osho foi essa. Então, assim, essa gratidão pelo Osho e pelas todas as pessoas que passaram pela minha vida, até eu fiz um post esses dias, né, agradecendo todas as pessoas que passaram pela minha vida, porque é um grande presente, né? Os sannyasis, lá em Puna, essas amigas, esse pessoal, até os momentos mais assim, né, de atrito, de tudo, eles são muito enriquecedores, né? Eu tenho uma gratidão enorme por todas as pessoas que passaram pela minha vida até hoje, inclusive agora vocês, né, que estão aqui. Então, Querida. aí é isso. Depois, aí em 2001 eu resolvi que estava mudando muito, né, o ashram. E aí eu falei, eu vou dar um tempo de voltar, porque eu ia todo ano, né? Todo Aí ano. todo ano. Aí eu falei, aí teve um carnaval maravilhoso lá no Ashram, que a gente fez a gente trabalhava assim, fazia as fantasias. Eu trabalhava na cozinha, eu trabalhava na piscina, eu trabalhava lá dentro do Ashram, é bom demais, sabe? Nossa, um paraíso mesmo. E aí, em 2001, eu falei, Sunday Celebration, que para mim era uma das atividades mais lindas, ela mudou muito, já não tinha mais aquela. Aí eu falei, não, vou dar um tempo. Aí, em 2001, eu comecei a fazer outra história, comecei a viajar para outras histórias na minha vida. Casei de novo, aí fui morar em Viena, aí não sei o quê, não sei o quê, um monte de coisa acontecendo. E em 2009, eu tinha velejado da Tailândia para o Havaí. Não, não, como é que foi? Peraí, deixa eu lembrar. Porque eu adoro velejar, né? Em 2006 eu comecei a velejar, morava no veleiro e tal. Foi como eu passei 2009 na Índia. Já lembrei. Então, eu atravessei o Pacífico. Não, isso foi depois. Não, calma, calma. Tá, tá. Lembrei. Não, aí eu estava velejando, eu morava na Irlanda, num veleiro. E aí a gente teve um knockdown, a gente passou 10 dias à deriva, foi uma loucura. Aí meu companheiro falou assim, olha, vai para a Índia, porque aqui na Irlanda é muito frio, a gente ficou sem o barco, a gente tem que trabalhar para fazer barco, arrumar o barco e tal. Aí eu fui para a Índia em 2009. Fui em janeiro, aí eu fiquei janeiro para voltar em março para a Irlanda. Aí ele falou: não volta, porque eu não consegui arrumar o barco, não consegui nada. Aí eu fiquei um ano na Índia em 2009, coisa que eu nunca tinha ficado nas missões lá. Que foi, eu saí, fiz o visto na Espanha em junho ou julho, depois de 6 meses, eu estava em janeiro, aí eu fui lá, fiz o visto, voltei, aí eu passei um ano lá, sabe? Foi muito interessante passar as mansões lá e tal. E já era diferente, mas quando eu cheguei e observei as mudanças e as pessoas novas que estavam chegando, eu vi que aquelas pessoas tinham o mesmo amor. É como se hoje, né, elas viam o Osho, elas sentiam, então assim, igual o Shiva, né, meu companheiro, ele foi agora em 2000 acho que foi 2015 a primeira vez, eu não sei quando ele foi. Tem esse amor, aquela coisa, existe ainda essa energia muito forte lá,
que a gente, se você para, né, você nos para e fala assim, não, então não é mais a mesma coisa, ele não está lá, hoje não está lá, a energia não está lá, não tem celebração, mudou tudo. Para a gente que conheceu antes, é mais complicado, porque o Osho falava, nós deixamos, essa aqui é a sua casa, nós deixamos, eu deixei isso aqui é para você, é a sua casa. Então, quando eu cheguei lá em 2009, eu tive um atrito enorme, porque eu cheguei no Welcome Center, como sempre, chorando, né? Depois de 8 anos sem ir lá, eu falei assim, nossa senhora, ai, eu estou aqui. Não acharam meu nome. Falaram que eu tinha que fazer um tour para conhecer. Eu falei, gente, eu trabalhei em todos os lugares dentro desse espaço aqui, que eu tinha que fazer, entender como é que faz com dinâmica, as meditações. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, quem é que vai? Aí, pessoas que estavam lá, tem 2 anos estavam lá, pessoas novas, sannyasins novos, não estou desmerecendo, mas eu estou falando, pelo amor de Deus, eu estou chegando na minha casa, não vou de jeito nenhum, vou fazer tudo, eu quero entrar na minha casa, quero ver tudo de novo. E eu chorava, e eu gritava, eu não vou, eu não vou, não vou. Aí a Komala, que é minha amiga, ela chegou e falou, olha, ela vai ser minha helper no meu grupo, eu preciso dela, deixa ela entrar depois, não sei o quê, tá, tá, tá. Aí deixaram eu entrar sem fazer tour, porque eu achava, não era sabe? Ah, é minha. Não, você não, você retorna para sua casa. Já pensou alguém que fala, eu vou te mostrar cada pedacinho da sua casa? Tem nada a ver, né? Então, assim, essas mudanças batem um pouco. Mas aí depois é que isso, eu vi as pessoas chegando, as pessoas novas chegando. É muito lindo, assim. Depois que eu me acalmei, aquelas pessoas que iam me mostrar o acho, até depois eu fui num desses encontros com eles, porque eu relaxei e falei assim, não, tudo bem, né? Elas realmente amam aquele espaço, sabe? Continua muito lindo, a energia continua lá, assim. É isso. Aí depois, deixa eu ver de como é que. Aí depois de 2009 que eu passei lá, eu fui velejar, aí que eu fui fazer visto na Tailândia, aí passei Tailândia, larguei tudo na Índia, minhas coisas todas, meus tanques, minhas coisas todas, nunca mais voltei. Fui para da Tailândia, eu fui atravessar o Pacífico e fui para o Havaí. Nossa. É. Nossa. Aí Sozinha? eu só Isso vou. com Não, a gente estava num veleiro chama Infinity, que é um 3 mastros enorme, tinha 13 pessoas, né? Aí eu não ia fazer porque eu não tinha dinheiro para fazer isso tudo, né? Porque eu já tinha ficado 1 ano na Índia e tal. E aí ele falou, não, a gente não vive sem você mais. Eu passei um mês com ele, não, eles não vivem sem você mais, você vai com a gente, não precisa pagar. Eu falei, então tá ótimo. Aí eu fui para a Tailândia, ficamos 11 meses no Pacífico, né? Uau. Aí depois disso eu voltei, aí eu fiz, mas o Osho estava sempre na minha vida, né? Assim, dependendo de todas essas coisas, vai para um lado, vai para o outro, viaja para o outro, vai veleja, não sei o quê. Mas o Osho sempre, o meu mala está sempre junto comigo, né? Que é assim, como você viaja muito, você não pode ter muita coisa, né? Livros é impossível. Ou ainda bem que hoje a gente tem Livro no celular, celular. a gente tem livros ali e tal. Eu tenho todos os livros do Osho dentro do meu computador. Deixa eu falar a verdade. Livros que eu nunca nem li, em alguns, que eu não li ainda, porque é demais, é livro demais. Mas não leio mais os livros do Osho, igual eu lia antes, não, para te falar a verdade. Assim, né? Eu acho que depois de um certo tempo, a coisa já está tão intrínseca que vem, né, com a própria vida, com a própria coisas que acontecem em volta de você. Em 2001 aconteceu uma coisa muito interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Dolano. Do sim, Lano. Maravilhosa, sabe? Eu lembro que ela dava comida para o Suan os lá e cisnes, né? ela carrancuda, não falava com ninguém, não falava com ninguém. Ela só dava comida para o Suan na frente ali, né, da casa do hoje, e ia embora, não falava com ninguém. E aí, 2001, 2000 ou 2001, não me lembro mais, eu conheci ela e eu passei 9 meses com ela em 2009. Esse 2001 eu fiz o satsang com ela e depois eu voltei em 2009 e esses dois, que eu fiquei 1 ano na Índia, eu passei 9 meses lá com ela. Em 2001, ela colocou todos os pontos nos is que o Osho falava e eu não entendia.
Então, eu tenho muita gratidão por ela também. Ela foi novinha, né? Comprou o Osho. Bem novinha, Eu, ela sabe que eu lembro se dela, lembra-se? sentadinha, Bem no, quietinha. Sim, quer sim, ela não falar com ninguém. Ela continua a mesma ela, coisa. ela fala, só traduzindo, ela cuidava dos cisnes, né? Tinha um laguinho É o Cisnes, na frente do portão do Osho tinha um lago, e eles e ela colocaram os cuidava cisnes dela. ali, e ela cuidava deles, estava sempre ali, É, quietinho. sempre ali. Ela não fala com ninguém, olhava só para baixo, era uma coisa assim, bem louca, né? Mas ela me ajudou muito, assim, né? Aqueles pontinhos nos is que às vezes eu falo assim, nossa. Então, em 2001 eu entendi, assim, sabe, mais coisas do que na época de hoje eu só confiava naquilo e eu não entendia totalmente, 100% aquilo que ele estava falando, né? Só confiava e sabia que eu tinha que fazer daquilo que eu estava ouvindo, entendeu? Mas com ela foi, então eu tenho muita gratidão por ela também, uma pessoa muito incrível. Ela foi mandada embora do Ashram, infelizmente, né? Mas ela é uma pessoa bem legal. Até hoje ela está lá dando satsang e tudo. Eu tenho gratidão por ela também, sabe? Aí em 2000, isso foi em 2009 que eu passei lá e eu comecei a fazer outras coisas. Aí meu netinho nasceu, né? Que eu voltei para o Brasil, parei de velejar um pouco e voltei para o Brasil por causa do meu neto. E aí que em 2019, final de 2018, que eu contei que o meu marido, que é uma história muito linda também, que eu estava coloquei um pôster no Facebook e ele gostou desse post. E aí eu olhei, abri, ele estava no Nepal, fazendo um trek no Nepal. E falei, ele vai ser meu marido, tenho certeza absoluta. Aí mandei mensagem imediatamente para ele. Aí ele passou 4 dias conversando comigo, mas aí ele deu meio que um toco, sabe? Ficou meio assim comigo, é muito rápida, né? Você sempre foi muito rápida. Não, deu um toco. Aí o que aconteceu? Eu falei, então tudo bem, eu vou viajar, começar a viajar. Eu disse, depois que meu netinho já estava maior, né, agora eu vou começar a viajar de novo, porque viajar para mim era assim, em 30 anos eu não passei um ano no mesmo lugar. Eu passava 4, 6 meses, voltava aqui, assim, um ano mesmo, eu passei um ano em Viena, 2 anos no Canadá, nesses 30 anos. Só para você ter uma ideia, era tudo, voltava, mudava de cidade, então. Aí eu voltei esqueci o que eu estava falando, você acredita? Tá cortando. Você disse que o netinho estava É. crescido e você Aí eu falei assim, não, aí queria viajar. agora eu vou voltar a viajar de novo. Aí eu Estava fechei no meu banco, negócio. né? Não estavam te respondendo. Você falou, então eu vou viajar. Aí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou desfazer do meu negócio de novo aqui na Praia do Forte, na Bahia, né? E aí eu falei, vou desfazer e vou voltar a viajar de novo, você sabe lá para onde eu vou. Aí eu fui com a Sindu para a Europa e viajamos e tal. Aí eu cheguei tem a Devopama, que você deve lembrar dela, que é uma amiga maravilhosa, que a gente é super unida. Lembra da Devopama? Só de nome, eu não lembro da Ela é pessoa, não maravilhosa, associo. maravilhosa. A gente é assim, ó, maravilhosa. Aí eu fiquei na casa dela na Espanha, em Barcelona. Agora ela está no Brasil, encontrei com ela agora lá em Minas. Mas ela morava lá. E aí eu fiquei na casa dela e falei assim, agora o que eu vou fazer? Eu vou viajar para onde? Vou para Puna. Aí eu fui para Puna, de Barcelona, eu fiz meu visto, fui para Puna. Cheguei em Puna, dia 3 de dezembro. E o Shiva chegou no mesmo dia que eu. E aí a gente se casou no Ashra, dia 28 de dezembro. Ele chegou dia 3, a gente casou dia 28, estamos 7 anos juntos. Não é uma Ah, história linda? filha de morrer. Então, aí a gente chegava no Ashra no mesmo dia. E aí ele estava fazendo um grupo, ele estava de helper no grupo com silêncio aqui. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. E aí olhando para baixo, e não sei o quê, e olhava para baixo. E eu falei, ai, meu Deus do céu. Aí depois dos 4 dias de silêncio, pronto, não deu outra. Aí a gente casou e está junto até hoje.
né? Ele é holandês, a gente está no Brasil agora, vai e volta, mas a gente fez a nossa casinha aqui na floresta. Então, é isso. E aí eu fiquei lá em Puna, que foi a última vez. Aí eu voltei agora, né? Eu voltei. Olha, eu sou muito ruim de data, gente, pelo amor de Deus. Aí a gente casou, veio para o Brasil, e agora a gente voltou para lá, mas eu não fui para Pune, eu fiquei na Índia, ficamos 6 meses na Holanda, depois eu fui para a Ásia por 6 meses, para Bali, e tal, mas não cheguei em Pune. Mas sannyasis, fui para Candolim, que era o lugar que a gente ia, né? Candolim era o lugar que a gente saía do ashram em Pune e ia para Candolim. Era um ashram lá, específico na praia. Estava um monte de amigos antigos, que eu não lembro o nome, não me pergunto, mas vários. Gyandeva estava lá, o nome dele eu me lembro. Gyandeva mora lá em Candolim, que era onde a gente ia todo ano, por anos e anos, né? Foi muito emocionante, sempre chorando. Ai, meu Deus do céu, estou aqui de volta. Então, assim, toda essa família Sannyasi é muito incrível, sabe? Tem um amor que eu acho que isso não acaba. Todo mundo fala que, não, nossa, senhora Sannyasi é isso, isso. Tem muita gente para reclamar, né? Mas se você vê realmente o amor, a maioria é 90%, não é só 30%, 40%. Não, eu acho que a família continua, e eu tenho muito, é minha experiência. Tenho muitos amigos sannyasis e são maravilhosos, né? Que eu tenho muitas pessoas que eu não vejo mais. Mas então essa é uma história assim de com Osho, sempre foi de muita gratidão, né? Sempre fez parte de cada pedacinho. Quando eu tinha dúvida, hoje mesmo eu tirei uma carta, sabe, do tarô. Eu sempre tiro uma carta, aí eu vejo o que ele tem ali para mim naquele momento. Então, assim, essa conexão ela não morre de jeito nenhum, sabe? E todas as coisas que falaram do Osho, eu não me senti assim, sabe? Assim, eu não fiz sexo com todo mundo. Eu não fiz. Não, eu estou falando sério, porque todo mundo começou a fazer sexo, fazendo não sei o quê, todo mundo mexeu com droga. Eu nunca mexi com droga. Eu não era a minha história, cada pessoa não tem nada de errado. Se você quiser fazer sexo com todo mundo, não tem problema. Mas hoje não mandou você fazer isso. Ele só falou que você tem que ser uma pessoa livre. Agora, você vai para onde você vai. Eu nunca fiz uma coisa que eu achava que não era bom para mim. Então, eu me amo muito, sabe? Eu me amo muito. Então, assim, não, aquilo não é bom para mim. Não... Então, eu não tinha essa ainda. Até tem uma história muito interessante lá no Ashra. Eu falei assim, gente, eu tenho que paquerar uma pessoa sem namorar. Porque eu chegava no Ashra, eu olhava para uma pessoa e casava com ela de 6 meses, 6 anos, 5 anos. Eu falei assim, não, gente, eu quero encontrar assim, uma date, né? Nossa, acho que eu vou tentar. E eu fazia o Satyaprem. Você conhece o Satyaprem? Sim. Então, eu estava fazendo o treinamento com ele de kinesiologia. A gente riu muito. Eu falei assim, gente, vocês têm que me ajudar. Eu tenho que arranjar uma date. Um cara que eu não vou me apaixonar e que eu não vou casar com ele. Aí tentei. Aí todo mundo na porta do ashram. E aí eu falei assim, aí veio um gato. Ele dava aula de zen tênis, sei lá como é que chama. Aí Zen. Aí ele vinha, ele veio e falou assim, vai ser esse. Aí ele é da Argentina, inclusive, aí eu não lembro o nome dele. Aí eu fui atrás dele, tal, ele subiu ali em cima, onde era, hoje já mudou de lugar, mas era a livraria, no Eggs ali, né? Aí eu subi, aí ele olhou para mim e eu não sabia o que eu falava. Meu inglês foi embora, já era ruim, ficou pior ainda. Aí eu, meu Deus do céu, não sei o que falava. Ele, pode falar português, porque eu sou da Argentina, não entendo. Eu falei assim, eu queria encontrar com você. Você pode encontrar comigo amanhã no German Bakery? O mais rápido possível, assim, tudo bem. Amanhã às 7 horas, eu estou lá no German Bakery. Tá bom, tchau, foi embora. Quando ele chegou no German Bakery no outro dia, ele simplesmente conversando, ficamos super melhores amigos. Eu falei, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vou conseguir, não vai ser dessa vez. O pessoal todo do Satyaprem, todo mundo tentando me ajudar, né? Eu falei, não, tem que ser um que eu tenho certeza. Olhar para ele e falar assim, esse aí não tem nada a ver comigo. Vamos ver se a gente acha um. Esse aí não tem nada a ver comigo.
Aí tinha um rapaz até muito legal, que é da Rússia, ele. Uma graça, super, super, parece um armário enorme, mas assim, doce, sabe? Enorme, mas doce. Apesar, mas esse aí, eu tenho certeza absoluta que esse aí não vai ser. Esse aí não é. Aí tentei com ele, mas, gente, não deu. Vou te falar em resumo, não deu certo. Não era para mim. Eu tive date com esse rapaz, mas assim, aí eu falei assim, gente, não tem nada a ver. Se eu não amo, é uma coisa que é interna, sabe? Não era uma coisa assim que eu, por moral ou porque eu achava certo ou errado. Não tem, para mim não tem. Eu parei de julgar na minha vida há muitos anos, com as falas do hoje, eu parei e fui parando de julgar, porque quem sou eu para falar sobre alguém ou sobre outra pessoa, o que é certo ou que é errado? Então eu não julgo mesmo. Uhum. Então, assim, se você gosta, você quer um, quer outro, quer outro, quer outro, maravilhoso, não tem nada de errado comigo. Só que eu vi que realmente não era para mim, entendeu? Então, assim, foi muito, tudo era muito esclarecedor lá, né? Tudo que eu ia fundo, fiz 7 vezes primal. Quem aguenta fazer 7 vezes primal? Só eu mesmo. Aí depois eu até trabalhei com o Satya Prem, com Primal, Tantra e Ruizinho. Eu trabalhei um tempo com ele aqui no Brasil, a gente vinha de lá, ele dava os grupos aqui, eu trabalhei com ele alguns anos. E ele é muito bom, né, terapeuta, o Satya Prem. Na época ele dava um primal maravilhoso, ele é muito bom, competente. Aí eu falei, não, realmente não adiantou, é assim, eu aprendi, eu sinto assim, então não tem como você mudar, né? Assim, essa... Faz parte de ser livre, ser fiel ao que você Não adianta você, vou fazer porque todo mundo está falando. Nunca fui assim, desde Não. pequenininho, pessoal, não importa o que os outros pensam de mim, não importa o que é que eles estão falando. Minha mãe sempre mineiro, sabe, mineiro? Imagina eu chegar em Minas Gerais toda de vermelho. Eu fiz uma tatuagem, a primeira tatuagem aqui em 82, aquela suando suando o Osho, o primeiro símbolo do Osho, eu fiz aqui. E nessa época, só homem tinha tatuagem. Eu tive que esconder uns 5 anos essa tatuagem. Oh, meu Deus! Porque era só homem, né? Mulher não fazia tatuagem. E eu resolvi Como fazer, eu mudou, tenho né? ela até hoje, a tatuagem desse lado, a tatuagem do Osho, o primeiro símbolo do Osho, sabe? Depois ele mudou, né? Uhum. Mas fiz aqui, escondi. Então, é essa. Tem mais alguma coisa assim? Eu tenho uma pergunta. Sim, fala. Eu queria que você falasse para a gente sobre a tour que você organiza para Cajurau. Sim. Eu não sei se você conhece ela. Conhece a Gita? Ela é do Sul, uma lourinha. Ela começou a ir para o Acha, ela tinha 13 anos, ela foi com a mãe dela. Gita! Né? Ah, eu sei quem é. Eu sei quem é. Sabe quem é? Uma É, lindinha, lourinha. sei, A sei, gente a gente sei. estava na Índia agora junto. E eu sempre tive amigos bem mais novas do que eu, porque esse meu jeito de ser, uma pessoa mais velha não combinava muito, sabe? Então, assim, a Guita, a gente é desde pequenininha, desde novinha lá no Ashram, lá nas meninas, Ela eu não sempre ficava tem com a mãe faz irmãos assim. isso. Estou indo. Depois vou ver no meu Facebook, no meu Instagram, tem eu com uma foto, eu e ela juntas. Então, assim, a gente estava agora na Índia, né, juntas, e aí a gente teve essa ideia, assim, a gente ama tanto a Índia, né? Porque a Índia é assim, ou você ama ou você odeia, né? Não tem meio termo. E eu amo, ela também. Eu falei assim, vamos trazer pessoas para cá? E aí a gente vai para Cajurarro dia 27 de fevereiro até dia 8 de... Não, 27 de fevereiro até dia 8 de março, a gente vai ficar em Cajurarro com o Ganga, Swami Ganga. A gente vai ficar uma semana lá, já está tudo organizado, o hotel com ele, os satsangs com ele, as visitas nos templos. Aí depois a gente vai para o Rishikesh, que é o festival de yoga. E vamos ficar até o dia 22. Vai ser 2 semanas em Rishikesh, tem um festival de yoga, e depois a gente vai fazer uns passeios, porque eu tenho fotos lindas, eu nadando. Você está nadando no Ganges, você é doido? Eu falei assim, não, mas em Rishikesh. A gente pode nadar, que é o início, né, de tudo. Então, a gente está com esse projeto para o ano que vem. Tomara que dê certo. Vai ser o nosso primeiro projeto. Está muito barato, viu, gente? Ó, quem está ouvindo aí, muito barato. A gente está fazendo assim, não é para a gente ganhar, para a gente começar, porque a gente quer voltar todo ano, né? Então, assim,
e dar oportunidade para as pessoas. A gente pensou em ir para o Ashram, talvez ano que vem, ir lá para Pune. Aí tem um outro nos Himalaias, tem um outro centro do Osho lá também, que é maravilhoso. Nisarga. Mas aí... Hã? Osho Nisarga. Osho Nisarga? Ela, não, lá nos Himalaias, chama... Isso. É maravilhoso o lugar, lindo. Então, assim, a gente está. Aí, o ano que vem a gente vai para Khajuraho e para Rishikesh, depois a gente vai continuar lá, mas essas pessoas. Porque tem que ter um espaço que não é todo mundo igual a gente, né? Eternamente viajante. As pessoas têm trabalho, têm estudo, têm família, têm filho, têm que voltar para cá. Então, a gente fez um tempo para poder mais pessoas poderem ir, né? Então, mas a gente vai continuar, talvez, levar as pessoas que quiserem também para o Nepal depois. Quem quiser informações, faz como? Fala com você pelo Facebook. Pode falar comigo no Facebook. Aí a gente está postando, como é que fala? Um Instagram também, que nossa, eu vou ter que olhar. Para não dar errado, né? Não, porque você já viu, né, minha filha? Chama souljourney.asia. Souljourney. Soul, Jornada da Alma. Ponto Ásia. Souljourney.asia. Ou então entrar no meu Facebook, né, que é aqui Guian Terra, que é mais fácil. O Guian Almira Terra é o Facebook e o Instagram é Guian Terra. E lá a gente está postando, a gente está começando a postar mais agora, nessa próxima semana, a gente já tem algumas pessoas interessadas. Tomara que saia, porque é um prazer, sabe? Não é uma coisa assim que a gente está fazendo, assim, turismo, não. A gente vai levar para o Ganga é maravilhoso, né? Ganga é maravilhoso. Então, aí a gente está organizando tudo com tantos detalhes, alimentação, vai tudo incluído, sabe? Alimentação. A única coisa que não vai estar incluída é a passagem de onde a pessoa estiver até chegar lá. Porque aí cada pessoa está vindo de um lugar e é complicar, e o visto, né? E seguro, saúde, se a pessoa quiser fazer. Então, o resto está tudo incluído, sabe? Alimentação, estadia. A gente já fez uma entrevista com o Gangar, foi passado no semestre passado, e em breve teremos a segunda parte que a gente já gravou. O Osho gostava, né? O Osho, ele fala que o Osho falou: isso aqui é o lugar para você cuidar, para você, né? Então é muito interessante. E o Khajuraho é uma história muito interessante, porque essa coisa da sexualidade ali é uma história muito diferente do que sexo ali, sabe? É uma história muito mais profunda, e as pessoas não têm essa conotação só de que são imagens, né, de sexo, de fazendo orgias e tal, mas a história é muito incrível de Khajuraho, né? E a magia de estar em Rishikesh também, no Ganges, é maravilhoso, né? Aqueles festivais à noite que tem de luzes. Olha, menina, olha o que eu tenho desses anos todos na Índia, de histórias maravilhosas, de encontro com pessoas, até com indianos, sabe? Eles eram. Hoje ele também está muito diferente, né? A classe média aumentou muito, mudou muito, mas é aquilo, você não julgar, você encontra ainda aquelas pessoas que você pode que tem aquela essência, né? Que são pessoas, estão sempre rindo, né? Sempre não, mamãe. Brigava com eles porque eu tinha casa lá, né? Então tinha móveis, tinha tudo. Isso aqui não está funcionando. Não, madame, não, madame. Brigando com ele, eles dando risada e balançando a cabeça. É muito engraçado. Mas é isso. Então, assim, e aí, se vocês quiserem saber mais sobre essa viagem, e vocês vão descobrir a Tano para mim, depois eu vou dar outros nomes. A Dira também, a Dira é de São Paulo. Estou à vontade de saber onde ela está. A Dira, eu acho que eu consigo para você o telefone. Ai, eu tenho uma foto tão linda, porque eu sou fotógrafa, né? Então, assim,
Tenho fotos lindas da Dira com uma tiara de flores assim. Tenho foto da. Nossa, eu adoraria encontrar. Eu tinha vontade, sabe? Se eu tivesse muito dinheiro, sabe o que eu tinha vontade de fazer? Pegar um ashram e colocar todos os saniais antigamente e pôr todo mundo lá dentro para a gente, uma vez por ano, para a gente encontrar todo mundo. Não era uma ideia maravilhosa? Maravilhosa, adorei. Porque para o Ashra Impune a gente não tem mais muita condição de ficar igual a gente ficar 6 meses. Impossível. As coisas mudaram muito lá, né? Muito. A gente não tem condição de ficar lá 6 meses, mas 1 mês e olhe lá, né? Porque não tem, e ficar fora do ashram também não é uma coisa muito, porque não tem mais. Porque antigamente as casas, as coisas em volta eram para sannyasis, né? Os sannyasis ficavam dentro do ashram, Não, poucos ficavam dentro do ashram, Agora, ficavam é, em volta. só o, Então, era só o 5 mil staff, pessoas. só o Só, staff e os era 5 indianos. mil pessoas, exatamente. Por as isso que indianas também, né? quando eu fui em 2009 consegui ficar nas pirâmides, eu me sentia própria, porque eu era doida para ficar ali. Mas lá em volta hoje só tem muito indiano mesmo, né? Eles estão na Índia, tem muito indiano, não tem sannyasi mais como era antes, né? Porque vai menos pessoas, então Tem Guian, lugares na Índia que a gente sempre, quando pergunta, recomenda. Um deles é o Osho Nisarga, que é no Himalaia, maravilhoso. em Dharamsala. A É gente lindo, entrevistou a coordenadora lá, que é a Priya, é a que é Priya, a filha da Nila, né? né? E foi secretária do Osho. Ela tem um centro lindo lá, nos E hoje a Himalaias. gente sabe, a gente teve uma notícia que a Ila, né? Ela desencarnou uma pessoa maravilhosa também, que é porque A eu Ilha faço do parte Rio, da. Hã? a Ilha do Não, Rio, ela é chilena, ela não é brasileira, não, a Ila. Olha, não, porque tem o grupo, né, do Osho. Eu fiquei assim, gente, a gente tem fotos lindas, lá em Candolim, sabe? Então, assim, olha, é só muita gratidão. é, E o Osho vai ser eternamente meu mestre, sabe? E tu pode falar, na época, o que falava, porque o Roy Roy, eu falei assim, gente, vocês não sabem a metade, pelo amor de Deus. É, olha para em outro nível, em outra, sabe? Então, eu nunca me deixei essas coisas entrarem, sabe? Para mim, não me afetava em nada. Nunca me afetou em nada essas histórias que eles contam e descontam. Então, não. Guian, O que ele fez por mim é pura gratidão, sabe? Só gratidão. Muito, 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 muita gratidão. E todas as pessoas que passaram pela minha vida também, através do Osho, né? é engraçado que você está falando isso, e a gente geralmente encerra as nossas entrevistas com Ah, uma pergunta espontânea, né, de resposta espontânea, que é: se você pudesse falar agora uma palavra para hoje, qual seria? várias, né? Mas gratidão é uma delas, né? Nós somos muito abençoados demais de ter tido essa oportunidade. Gente, era um, não tem nem palavra, não tem nem como descrever a beleza que era ficar cada 6 meses naquele lugar, tão rico, tão. E às vezes as meninas estavam, eu não estava num grupo, elas estavam lá e eu sentia tudo, sabe? Eu sentia e elas se transformavam, saíam de lá outras pessoas assim maravilhosas. Quantas pessoas eu trabalhei muito dentro dos grupos, né? E as pessoas se transformavam, pessoas com dores incríveis, elas se transformavam. É maravilhoso demais. E todo o tempo que eu trabalhei com o Satyaprem também, com terapia, a gente vinha, fazia din-din aqui, né? Com terapia e ia para lá, eu trabalhava com o Satyaprem. E, e as pessoas transformando, sabe? Essa meditação que o Osho deu para o Ocidente foi importantíssimo, né? Porque é diferente, o ocidental ele não consegue sentar e ficar, né? Mas hoje sim, hoje mudou muito também, né? A técnica da meditação hoje mudou muito também, com a física quântica, um monte de coisa acontecendo. As coisas vão se transformando. Mas o Osho ter
E o Osho, só mais uma coisa, eu sei que já está no nosso tempo, né? O Osho, eu ouvia os discursos do Osho nos 70, ele só fazia satsang. Eu tenho isso comigo, eu não sei se eu estou falando bobagem, mas eu vou falar sobre isso. Ele só falava satsang, ele falava direto entre linhas, né? Direto. Aí depois, nos 80, ele já começou a falar sobre chakras, sobre vidas passadas, sobre não sei o quê, porque essa é a minha concepção. Ele tinha que trazer aquelas pessoas, as pessoas não estavam entendendo, não entendiam o que ele estava falando, e ele queria mais as pessoas ali. Então ele criou as meditações e ele queria mais as pessoas ali. Então ele começou a falar sobre outros assuntos que as pessoas se identificavam mais. Mas o satsang dele estava nas entrelinhas, sabe? Estava sempre ali. Ele não estava falando do chakra X, o chakra tal, sabe? Porque, Estava né, no silêncio chakra das palavras, é, como ele mesmo falou. então, assim, eu acho que se você ouve o satsang, os discursos do hoje nos 70, é muito incrível. Muito, assim, satsang puro mesmo, né? Sem entrelinhas, sem assim, né? Sem chakra e sem vidas passadas, era assim, direto. E tem mais uma historinha rapidinho. Pode. Sabe a Mira? Tem. A Mira, gente, era incrível também. Eu tenho uma história com a Mira, né, que ela já se foi também. Muito, eu trabalhava na piscina, aí eu limpava a piscina para os workers chegar, os trabalhadores chegavam às 5 horas, fechava para o saneado, só os trabalhadores. E eu limpando lá de galocha e só de calcinha, né, de biquíni. Limpando. Aí vem a Mira, aperta meus peitos, assim, isso aqui é um peito para pintar. Isso que é um peito para pintar. Aí o Osho ontem falou de teta. Então, o Osho falava de tudo, não é? Falava de teta, falava disso, falava daquilo. E essa é a beleza, porque aí você vai, ele fala para todas as pessoas de todos os jeitos, aí você pega aquilo que você sente que é para você. Então, tem essa história com a Mira maravilhosa. Ai, tudo. Viva! Querida, a gente. Acabou, eu estava nervosa no começo, Gente, passou esquecendo das assim. coisas, agora passou rápido demais. Quero de novo. Não, estou brincando. Assim. De novo. De novo. Quero continuar. É sempre bom terminar com um gostinho de quero mais, né? Com certeza, com certeza. Foi maravilhoso. Eu tenho um prazer enorme de falar. Não sei se eu conseguia tanta coisa maravilhosa que aconteceu, tanta coisa, tenho tantas histórias incríveis naquele acho, tantas histórias lindas com Osho, assim, de transformação, que uma hora não daria mesmo tempo de falar sobre todas, né? Então foi bem assim rápido, mas é só gratidão. A transformação desde a primeira palavra que ele me falou naquela, né, do meu nome, porque eu vi aqui que alguém perguntou o que significa meu nome, que é Guian, sabedoria, e Almira, o nome para Deus. Então, sabe o nome de Deus. E é aquilo que a gente transformou, né? Assim, sabe o nome de Deus, é uma responsabilidade enorme. Todos os nomes têm sua responsabilidade, né? Então, ele me ajudou muito com essa yes que ele falou, tem que ser maior do que qualquer outra coisa. Então, é só muita gratidão mesmo. E muito obrigada por vocês terem me convidado. Eu amei, 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 amei. Muito bom receber você. E vamos, vem na Bahia, hein? Eu vou Tá na bom. sua pousada. Vou sim. Tá bem. E depois venha para cá também, petar. Tá. Gente, beijos. Beijos. Até Boa terça noite. que vem. Olha, Semana que vem temos uma entrevista semana incrível. Que vem... é verdade. A semana que vem temos uma entrevista. Vamos ter uma coisa. Ó. Não perca semana que vem. Vou ficar de olho. Fica de olho mesmo. Vale muito a pena. Vocês vão adorar. Tá. Beijos, Almira. Muito obrigada, tchau. gente. Tchau, Almira, querida, adorei. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, Sandinha. Até. Tchau.